Fala pessoal, meu nome é Murilo Moura e hoje eu estou aqui para apresentar meu trabalho da matéria de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Bom, o tema do meu grupo foi as demandas do mercado de trabalho e de sua determinada profissão. E hoje eu irei falar sobre as demandas do mercado de trabalho na área de analista do TJBA. Mas primeiramente eu gostaria de contextualizar duas coisas importantes. O que é o TJBA, o órgão estadual, e o que o analista jurídico faz, qual a sua função dentro da área do direito, da área em que ele exerce. Bom, primeiramente, o TJBA é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e ele tem como objetivo propor e assegurar leis dentro do Estado da Bahia, que é o Estado onde eu estou, né? Que é um órgão estadual e ele tem atuação somente no Estado da Bahia, específico do Estado. E o analista jurídico, que ele tem várias funções dentro da área jurídica, mas eu vou destacar algumas, que é analisar processos e documentos jurídicos, dar apoio a magistrados, defensores públicos e assegurar processos jurídicos. Essas são uma das principais funções do analista jurídico. Depois de a gente entender isso, a gente deve entender o que é preciso fazer, o que é necessário fazer para que você possa se tornar um analista jurídico. Bom, primeiramente, você deve cumprir dois requisitos básicos, que é ter formação em Direito, fazer os 5 anos da Faculdade de Direito, é algo indispensável, você deve ter, e você deve ser aprovado no concurso público. Seja de independente qual seja a instituição, tal, você tem que ser aprovado no concurso público. E dentro da prova do concurso público, você tem algumas etapas obrigatórias, que é a prova objetiva e a prova escrita, assim como na prova do OAB. E, além disso, eles podem fazer uma avaliação de certificados para eles analisarem melhor a sua formação e tal. E é basicamente isso. Você deve ter formação em Direito, deve passar no concurso público para você atuar na área. E dentro da prova do concurso público, para se tornar um analista jurídico, você deve estudar algumas matérias muito importantes, que são língua portuguesa, direito administrativo, civil, penal, direito processual civil, direito processual penal. São as matérias assim, fundamentais para que você possa estudar para a prova, se preparar melhor, ter todo um preparo para você poder fazer a prova e, quem sabe, passar, né? Trabalhar na área que você deseja, de analista jurídico. E é basicamente isso. Bom, eu me chamo Gabriel, sou do primeiro semestre de Direito da Uninassal e estou aqui com o professor Tiago Fernandes, que é analista judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom, atendendo ao pedido aí dos novos acadêmicos, a gente se dispõe a responder as perguntas aí de interesse comum. Fica à disposição, Gabriel, você pode falar. Primeiro, eu gostaria de saber o que motivou o senhor a prestar o concurso, a esse concurso de analista. Então, quando você se forma em Direito, surge uma grande gama, um grande espectro de oportunidades. O curso de Direito ele tem essa vantagem. Você tem uma grande quantidade de caminhos a trilhar. Um deles não é o único, isso é importante frisar, porque concurso não é o único caminho. Mas um dos caminhos possíveis para o bacharel em Direito é trilhar o caminho dos concursos. Foi o que eu optei na época. Eu advoguei durante 5 anos e depois preferi a opção dos concursos públicos. E aí acabei, entre os concursos que eu já prestei na vida, acabei escolhendo a carreira de analista e graças a Deus sou muito feliz e realizado com isso. E antes de adentrar na área, antes de começar a exercer a função, o que o senhor imaginava que seria trabalhar como um analista jurídico? Essa expectativa que o senhor tinha se confirmou? Sim, como eu falei, eu já advoguei durante 5 anos. Antes de prestar concurso, eu fiz a minha faculdade voltada mais à advocacia do que o concurso. Eu não pensava em fazer concurso público. Entretanto, naquela altura ali da época de 2013 para 2014, os tribunais passavam por uma crise de recurso tecnológico, de servidores, o concurso era muito mais travado, os processos não andavam, enfim. E daí eu resolvi fazer concurso. E foi justamente nessa época, entre 2013 até 2015, que houve uma grande explosão de oportunidades. Vários tribunais lançaram concurso ao mesmo tempo. E eu me preparei durante 2 anos, comecei a prestar concurso. Nos primeiros concursos é normal que você tenha resultados ruins, isso é natural. Você vai pegando experiência, você vai administrando seu tempo melhor, você vai administrando
prova melhor, porque é muito importante você, além de absorver conhecimento, você absorver técnica de prova, para você ser aprovado no concurso. E aí isso você vai aprendendo com a experiência que você vai ganhando na resolução de provas. Até o momento que eu consegui ser aprovado, graças a Deus fui aprovado em vários concursos, fui nomeado em vários concursos, tomei posse primeiro no Tribunal de Justiça de Goiás, depois eu, pela melhor carreira que tem aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, aí eu tenho que vir para cá. Nessa área, houve alguma matéria ou alguma etapa para poder ser aprovado que o senhor sentiu mais dificuldade do que as outras? Sim, houveram várias etapas muito difíceis. Concurso, você tem que aprender a estudar. O estudo da graduação não tem muito a ver com prova de concurso. Eu tive que fazer caderno de caligrafia, minha caligrafia é muito ruim. Para passar em concurso eu tive que fazer caderno de caligrafia como se eu estivesse na 5ª série. Fui fazer caderno de caligrafia para conseguir passar em concurso. Quando eu aprendi a desenhar uma letra para fazer prova de concurso, eu fechei 3 provas dissertativas. 2 do Tribunal de Justiça da Bahia, de técnico e analista, e a do Tribunal de Justiça de Goiás. Aí eu passei, aí eu fui aprovado, aí foi quando eu consegui tomar posse. Caramba, que bacana. Mas tive que fazer caderno de caligrafia para conseguir, porque minha caligrafia era tão ruim que eu não conseguia tirar nota. É algo extremamente essencial, desde básico. O senhor pode nos falar como foi o seu primeiro dia exercendo a função? O primeiro dia ele é atípico, né? Porque você entra num curso de formação. Você não entra diretamente na função, como vocês estão me vendo aqui agora, trabalhando. No primeiro dia você vai para um curso de formação, aí você vai ver o que o pessoal do cartório faz. Hoje a função que eu exerço, que é a função de assessor, é muito diferente daquela que o pessoal lá do cartório faz, que é o cumprimento das ordens judiciais. Aqui não, aqui eu trabalho na atividade fim. Eu elaboro as minutas de despacho, sentenças e decisões e encaminho para a juíza que é responsável por essa vaga. E quando o senhor começou a exercer esse cargo, o que mais lhe surpreendeu, tanto de forma positiva quanto de forma negativa? De forma negativa, assim, a estrutura do judiciário precisa melhorar muito ainda, evoluir. Eu sou analista do Tribunal de Justiça há 10 anos. Nesses 10 anos melhorou muito a estrutura do judiciário. Hoje, quando eu comecei a trabalhar aqui, os processos eram todos de papel, ficavam guardados em caixa. Hoje você pode observar que não tem mais nenhum processo aqui, porque o processo é todo virtual, o sistema ele é todo informatizado, então eu não tenho que me preocupar em ficar guardando folha de processo, o processo não some. Então isso são vantagens que aconteceram durante esse período e que após a minha nomeação, eu peguei a transição desse período mais arcaico para um tribunal mais dinâmico, que as coisas funcionam melhor. Mas ainda tem um déficit muito grande de servidores, você precisaria de muito mais servidores, principalmente nas comarcas menores. Barreiras ainda é melhor, porque Barreiras tem uma estrutura maior, um fórum maior, tem um juizado separado, mas em comarcas menores isso é muito mais sensível. Essa é a dificuldade, né? A estrutura precisa melhorar. Positivamente, a carreira do Tribunal de Justiça da Bahia é muito boa para o servidor. Você tem funções gratificadas que melhoram muito a sua remuneração, igual eu falei para você, que é a função de assessor e a função de diretor de secretaria, que é o chefe de cartório, que são cargos somente para os analistas. Então, se você passa no concurso de analista, você pode pegar qualquer uma dessas 2 funções, ou de assessor ou de chefe de cartório, e isso melhora muito a sua remuneração. E o tribunal tem evoluído em qualificação, então tem muitos cursos à disposição, você está sempre estudando. A forma em que a carreira do Tribunal de Justiça evoluiu nos últimos 10 anos foi uma surpresa positiva para mim. Tanto que eu sempre tive interesse em fazer concurso para a magistratura. Hoje eu já não tenho tanto mais essa preocupação, assim, eu já estou mais acomodado na minha função. Eu tenho menos responsabilidade, a função é boa, eu trabalho num local muito bom. E depende muito também da unidade onde você trabalha. Nem todo lugar é tão bom trabalhar quanto no juizado. Você pode pegar juízos que são muito mais problemáticos. Maravilha. E para finalizar, o senhor teria algum conselho ou alguns conselhos para dar a jovens que estão buscando seguir a mesma carreira de analista judiciário que nem o senhor? Então, concurso, seja para analista, seja para técnico, para delegado de polícia, para escrivão, agente, qualquer um deles o nível está muito alto. Então, qualquer cargo
que tem a remuneração mais alta, o nível do concurso está muito alto. Então, quanto mais cedo se preparar, quanto mais cedo começar a preparação, melhor. Significa que você não deve se preocupar apenas em ter boas notas na faculdade. Vocês que estão no primeiro semestre, você tem que se preocupar em fazer uma boa graduação. Você tem que mudar a rotina de estudo. Tem que estudar todos os dias, várias horas por dia. Se preocupar com o estágio a partir do 5º semestre, que é o ideal, que você já tem uma noção principalmente de processo civil e processo penal, que é o que mais atrapalha no andamento do dia a dia. Não é a matéria de direito material, é a matéria de direito processual. E lá no 5º semestre você já vai ter uma boa noção de direito processual. Então aí é a hora do estágio. Até lá é fazer um bom curso, estudar bastante. Aí, se você já definiu, isso é difícil, no primeiro semestre definir que você quer concurso é uma escolha árdua, dura, porque você tem, como eu falei, concurso não é o único caminho, você tem outras opções. Mas se você escolheu concurso desde o primeiro semestre, aí você tem que fazer essa rotina de estudo desde o primeiro semestre, porque senão você vai ter que começar lá depois da formatura. Aí vai passar os mesmos sacrifícios que eu passei. Isso ninguém me contou, isso eu aprendi na pele. Maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo. Tudo de bom para você. Valeu, obrigado.